Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso intermediário. Eu sou o professor Ítalo e esse é meu sinal. Vem comigo para mais uma aula, nosso segundo encontro. A gente vai falar sobre o quê? PA. Sabe o que é PA? Ponto de articulação. Tudo bem? Aula passada a gente estudamos sobre CM, configuração de mãos. O assunto de hoje é muito importante porque isso vai determinar aonde os sinais eles vão ser articulados, tá? Geralmente, esse ponto de articulação, ele pode vir com outro nome, de locução, tá? De locus. Mas, hoje em dia, nós conhecemos mais como ponto de articulação. Muito bem? Vamos lá. Pegue seu material de estudo, vem comigo para mais uma aula, e assim, vamos aprender Libras. Vem para a aula. Para começar, a gente vai falar o que é o ponto de articulação. É a área do corpo no qual o próximo do qual a gente articula o sinal. É a parte do nosso corpo onde a gente toca ou não, onde nós exercemos e apresentamos os sinais. Pode também ser no espaço neutro, do lado, em cima da nossa cabeça também, podemos realizar os sinais e esse ponto de articulação desta forma. Ok? Vamos lá para alguns exemplos na tela, vocês possam observar aí de alguns pontos de articulação, tá? Exemplo na tela, sinal de entender. Entender. Na têmpora. Sinal de poder. Poder. No espaço neutro. Sinal de calma. 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 Observe comigo essa percepção. Que você vai observar que a configuração de mão, geralmente, ela permanece a mesma, tá? O que vai mudar e alterar é uma coisa. PA, o ponto de articulação. Exemplo muito interessante é o exemplo de aprender. Aprender é feito aqui na testa. Se eu descer, sábado ou laranja. Se eu vier para cá, ouvir. Se eu colocar aqui, amar. E se eu vier para cá, Rexona, desodorante. Muito bem. Então, observe, o que foi que mudou aqui? O PA. A configuração de mão continua a mesma, tá? C e S. C e S. Então, geralmente, o CM, ele não muda muito. E você aprendeu que as configurações de mãos existem em torno de 64. Tá? Porque, geralmente, elas não alteram na hora da sinalização. O que vai ser alterado é ponto de articulação. Muito bem. Isso aí já é a introdução, para que você já possa entender como é que são feitos os sinais. Tá? E se você mudar, você também muda o sentido e o significado do sinal. E não queremos isso, né? Nós queremos que você saiba onde fica cada ponto de articulação e que a tua sinalização seja bem clara e objetiva. Tá? Exemplo aí, ó, como eu falei para vocês, a mudança no ponto de articulação pode alterar os sinais. E aí eu acabei de fazer para vocês este exemplo. Tá? Alguns sinais que são feitos no espaço neutro: trabalhar, brincar, paquerar. Na testa, temos o sinal de esquecer, aprender e decorar. Nós temos aí alguns sinais que são feitos no braço, como educação, em L, educação, descendo. Temos também hábito ou costume, dorso da mão, aqui, ó. Hábito ou costume. E temos a cor branca. Tá? Observe na tela aí essa imagem.
aqui do lado, aqui, ó, bem aqui, setinha aqui, ó. Você vai observar o ponto de articulação e o sinal que o rapaz a gente está fazendo aqui. O sinal aqui é de velho, né? Observe comigo a estrutura desse sinal. O que é isso, professor? É o que cada parâmetro que combinam para formar esse sinal. Nós chamamos de estrutura. Chamamos aí questão até da morfologia, o estudo da palavra, o estudo dos sinais. Tá? Aí, voltado para esse sinal velho, você vai ver que tem configuração de mão. Você vai ver que tem PA, queixo, e tem movimento. Para cima e para baixo. Velho. Muito bem. De acordo com os estudos, pesquisas, existem cerca de 35 pontos de articulação no nosso corpo, tá? E também no espaço neutro. Muito bem. Eu vou falar algo para vocês aqui que vai ser interessante, para que você possa saber a sequência certa na hora de sinalizar. A sequência certa, de acordo com o pesquisador Aguiar, em 2013, ele produziu um artigo, ele mostrou a sequência correta para os sinais. Exemplo, existe a frase dessa forma: eu aprendo Libras. Eu aprender Libras. Se você for traduzir do português, o que está em português, traduzir para Libras, você vai dizer, quem aprende, aprende alguma coisa. Então, começa. Libras, aprender. Agora, observe comigo uma coisa muito interessante, que o sinal de aprender, você vai fazer a configuração de mão C e S. C e S. Tem movimento. Abrir, fechar. Abrir, fechar. E o ponto de articulação na testa. Uma coisa valiosa para vocês saberem, tá? É que há uma sequência correta. Onde tudo você vai fazer o CM. E quando você fizer aqui o CM, que a gente chama de ataque, o ataque começou aqui. Você vai para a rima. Vai precisar de PA e M. Agora você vai primeiro, segundo, primeiro, configuração de mão, segundo, PA. Terceiro, movimento. Se você fizer o contrário, não vai ficar tão legível, não vai combinar muito, tá? Com o sinal. Observe a forma incorreta de fazer. Fiz a configuração de mão, aí eu vou fazendo movimento, até levar o ponto de articulação. E aí? Ah, não, professor, mas é aprender. Mas eu estou fazendo aqui, ó, e trazendo para cá. É por isso que quando você estuda os parâmetros, há uma sequência. Não sei se você já se perguntou, professor, por que, que eu tenho que seguir a sequência? Por causa dessa percepção que você está olhando agora, tá? CM, PA, M, O, FC. Então, estabeleceu as configurações de mão? Ok. Estabeleceu o PA? Muito bem. E você só vai fazer o movimento depois que você fazer PA. Explico de novo. Só faço o movimento depois que você estabelece o PA. Então, existem três parâmetros principais da Libras que nós chamamos os primários, que são CM, PA e M. Esses são os três principais parâmetros da Libras. E é importante que vocês já conheçam esses três parâmetros. Muito bem. Então, é uma aula bem resumida para vocês. Vocês não puderam participar da aula. Estudem, procurem saber cada ponto de articulação, cabeça, na testa, na têmpora, nos olhos, no nariz. Existe
Para cada ponto de articulação, existe vários sinais. Não é só um sinal, não, é vários sinais. E nós chamamos também a questão dos pares mínimos, tá? Professor, me dá um exemplo de pares mínimos. É quando o sinal ele tem a mesma configuração de bloco, tem o mesmo ponto de articulação. O que vai mudar são coisas mínimas, que pode ser a orientação ou os movimentos, tá? Mas um sinal que ele pode emitir pares mínimos existe aqui, ó. O sinal de papel, e existe o sinal de lei. Observe o que foi que mudou. A orientação. Aqui é a palma da mão e aqui é o dorso da mão. Pares mínimos. É a mesma configuração de mão. Em L, o que muda é a orientação. Tem movimento, tem um ponto de articulação, mas mudou a orientação. Entenderam? Então, nós chamamos isso de pares mínimos. Você vão ter uma aula voltada para esse contexto, ok? Então, eu desejo a todos vocês um ótimo estudo, um bom final de semana e foca na Libras. Qualquer dúvida, pode chamar o professor Ítalo. Nós estamos aqui para explicar e para lhe ajudar na tua sinalização. Turma intermediário, vamos estudar Libras, vamos aprender e vamos praticar. E até o próximo encontro, a próxima aula. E assim, até mais. Tchau, tchau.